Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Agradecemos a Deus Pai misericordioso, como nossa irmã fez na prece nesse momento. Esse movimento maravilhoso de podermos estar aqui, compartilhando com os nossos amigos, nossos mentores espirituais, mais um pouco de conhecimento, para entendermos um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. Essas luzes que muitas vezes a gente esquece no nosso dia a dia. E quero agradecer em especial ao coral por essa maravilhosa introdução, essa harmonia que trouxe aos nossos corações, acima de tudo, esperança. Que muitas vezes, quando a gente vem falar aqui, e quando a gente vai ouvir, né, a gente às vezes acaba caindo nas nossas dificuldades, falando das nossas dificuldades, dos nossos equívocos. Mas ouvindo essa música, me veio uma coisa na cabeça. Eu sou filha de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nosso coração, então, tem que ter, acima de tudo, a fé e a certeza que nós vamos ser, como Jesus disse, nós vamos ser como Ele, o que Ele fazia e muito mais. Para mim, falar sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados mansos e pacíficos, por isso eu fiz essa introdução, foi um verdadeiro parto. Doeu muito. E fazendo esse estudo, fazendo essa meditação sobre o Evangelho do capítulo 9, me veio uma lembrança sobre Gandhi, que foi um símbolo da paz, da pacificação, da mansuetude, quando uma vez ele foi procurado por uma mãe que solicitou a ele que pedisse ao filho dela que ele tinha necessidade por problemas de saúde, que ele parasse de comer açúcar. E aí Gandhi pediu a ela que esperasse, retornasse daí 15 dias para voltar a falar com ele. E ele falaria com o menino, né? Levar o menino em 15 dias. Então, quando ela retornou em 15 dias, o Gandhi olhou bem nos olhos do menino e falou: pare de comer açúcar. Só isso. E aí a mãe perguntou: mas por que você me mandou voltar aqui depois de 15 dias? Né? Você poderia ter falado aquilo com meu filho, isso que você falou com meu filho, naquela hora que eu estava aqui. Aí o Gandhi virou e falou assim: mas naquele dia eu ainda comia açúcar. Então, é muito difícil para a gente chegar aqui e falar sobre diversos temas de ensinamentos de Jesus, e principalmente a mansuetude, porque a gente sabe que ainda no nosso dia a dia, na nossa vida, nós ainda não somos mansos, nós ainda não somos pacificadores, embora nós não estamos matando ninguém, não estamos guerreando, não estamos agredindo as pessoas na rua, mas hoje a gente vai falar um pouquinho de que maneira nós podemos ainda estar precisando apaciguar mais o nosso coração e cultivar mais a mansuetude. E se a gente for pensar nisso que eu falei, a gente tem que pensar, imagine Kardec, né? Ele tinha todo o intelecto, ele tinha todo o conhecimento, e quando ele começou a receber os ensinamentos da espiritualidade, dos mensageiros de Jesus, e ele tinha por obrigação fazer o quê? Esses mensageiros recebiam, os médiuns, né, recebiam, não era Kardec diretamente, médiuns de vários lugares recebiam as mensagens, as orientações, as respostas das perguntas que Kardec elaborava. E ele tinha, Kardec, que, claro, intuído, mas ele tinha como médium também, colocar em ordem, fazer aquilo didaticamente, como ele fez nas obras. Então, imagine também o sofrimento, a dificuldade dele
nesse momento, né? E aí a gente começa a pensar no Evangelho segundo o Espiritismo. Por que a espiritualidade intuiu e por que Kardec, didaticamente, dividiu os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo daquela maneira? Eu tive uma formação muito forte católica e muitas vezes eu me perguntei por que Kardec colocou, às vezes, o Consolador Prometido no meio, antes do Bem-aventurado os mansos e pacíficos. Ele juntou as duas bem-aventuranças, bem-aventurados mansos, que herdarão a terra, e bem-aventurados os pacíficos e pacificadores, né? No capítulo 9. Por que Kardec tinha feito aquilo? E aí a gente vai voltar lá na Bíblia, né? Que o ponto em comum é a Bíblia. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele não veio como Jesus não veio, ele é o Consolador Prometido de Jesus, então, como Jesus falou, ele não veio mudar as leis divinas, as leis de Deus, aquilo que é eterno, né? Ele veio trazer novas luzes, trazer novos conhecimentos, novos entendimentos para a raça humana dos ensinamentos das leis de Deus, né? Como Jesus falou. E assim foi o Consolador Prometido também. Então, a maneira como Kardec colocou aqui, ele não fugiu do que está escrito nos textos, no Evangelho. Ele pegou pequenas passagens, né? E a espiritualidade foi dando as orientações em relação a isso. Quando é feito esse tipo de situação, quando a gente pega pequenos versículos, e Emmanuel é muito bom nisso. Se a gente lê várias obras de Emmanuel, né, ele pega um versículo e contextualiza, ele fala daquele versículo, faz uma abordagem muito grande. A gente tem que tomar um cuidado muito grande. A gente não pode ficar só naquela forma, só naquela frase. Emmanuel é Emmanuel, a gente está longe de ser Emmanuel. Kardec é Kardec, nós não podemos fazer isso. E por quê? O que acontece? A gente tem visto esse desvirtuamento dos ensinamentos de Jesus ao longo dos séculos. Pegar partes, pegar frases e serem usadas para interesses egoísticos, interesses políticos, interesses sociais, para se impor o jugo sobre certos povos, né? E a gente vê vários exemplos disso. E quando a gente vai, então, pensar nos ensinamentos de Jesus, e foi isso que os Espíritos quiseram deixar bem claro, se a gente for direto, às vezes, na Bíblia, a gente tem dificuldade, por quê? Tem várias situações, a gente já falou sobre isso, mas eu acho que é bom lembrar. Primeiro, a gente pode até ter vivido naquela época de Jesus, mas nós não lembramos o contexto social. A gente pode ter sido até um hebreu, mas a gente não lembra direito o contexto social, o contexto histórico. A gente esquece que naquela época, quando vai falar em manso, quando Jesus falou em manso, pensa bem, quem dominava o mundo todo? Era Roma. Dominava como? Pela força, pela violência, né? O tempo todo, na história, até aquela época e até hoje, os povos querem se impor sobre outros através das suas religiões, das suas verdades que eles acreditam, principalmente da sua parte religiosa, através da violência. A gente vê isso até hoje. Quer impor as suas ideias através da violência. E Roma dominava. Dominava através da guerra. Soldado romano ser soldado era ser da elite. Então, ser violento era normal. E até os hebreus tinham os revolucionários que matavam, faziam as pequenas guerrilhas para minar o poder de Roma ali em relação a eles, porque eles queriam também se ver livres. Então, era uma violência muito grande. E Jesus falar de mansuetude, de mansidão, deve ter, com certeza, chocado muita gente. Como choca até hoje, né? E, além desse contexto histórico que a gente tem que pensar, a gente tem que pensar no contexto também, assim, às vezes, com o passar do tempo, como a Bíblia foi escrita em 3 línguas, a tradução também pode ter dado um outro sentido ao texto.
Muitas vezes a gente pode interpretar o texto de uma maneira, porque está escrito de uma determinada maneira, mas se a gente lê em outra tradução, a gente vai entender melhor. Então, tudo isso tem que ser pensado na hora que a gente tem que ler um texto para entender. Então, o ideal, quando a gente vai estudar, por exemplo, quando vocês forem estudar, pegar, por exemplo, essas 3 passagens do capítulo 9 e ler também no Evangelho, para tentar entender o contexto daquilo que está sendo dito pelo evangelista, no caso aqui, Mateus. Né? Por exemplo, tem um exemplo interessante para a gente pensar sobre Paulo, por exemplo. Tudo posso naquilo que me fortalece. Se a gente pegar só essa frase, a gente pode pensar isso em termos material, em termos tudo posso materialmente, né? Se eu acredito, se eu tenho fé. E isso, infelizmente, é usado, mal interpretado, né? Para pagamento de dízimo e tudo mais que a gente sabe. Às vezes até para a pessoa acreditar que ela fazendo aquela determinada, pagando aquele dízimo, fazendo determinadas coisas, ele vai conseguir aquilo que ele quer. O que o Paulo falou, né, quando ele falou assim, tudo posso naquilo que me fortalece, antes disso, ele falou assim, enfim, meus irmãos, aprendi a viver com muito, aprendi a viver com pouco, na bonança e na escassez, porque tudo posso naquele que me fortalece. Então, o contexto é espiritual. É você estar em paz, você estar tranquilo na dificuldade e na abastança, espiritualmente falando. Né? Eu estar bem, estar harmônico, eu estar feliz em qualquer momento. Por quê? Porque eu acredito, porque tudo posso, porque eu sei que eu tenho Deus que me fortalece, que me dá força, que me dá esperança. Voltando naquele comecinho que eu falei, que quando a gente ouviu a música, e eu ia fazer aquele início falando que eu sofri muito, foi difícil, foi um parto para fazer esse estudo, realmente, mas depois eu me senti aliviada. É como se você sentisse que abriu novos portos, novos horizontes, quebramos com alguns tipos de atavismos que a gente às vezes está preso naquilo e pensa que não consegue sair. E era isso que eu gostaria que vocês pensassem assim ao longo do que a gente vai estar conversando essa noite, que a gente pode sim, tudo posso, a gente pode sim quebrar com maneiras de pensar, de agir, de atavismos que a gente vem trazendo há muito tempo e que a gente acredita muitas vezes que a gente é assim e que não é capaz de mudar e que não vai mudar. O que é pior, que a gente que é espírita fala assim, vai ficar para outra encarnação. Muitas vezes a gente faz isso, nessa não vai dar, vai ficar para outra. Não dá, não consigo ser desse jeito. Né? E Jesus, ele sabia desse problema da gente entender as coisas de acordo com aquilo que a gente acha melhor, de acordo com aquilo que a gente dá o jeitinho que é melhor para a nossa vida, tanto que quando o doutor da lei, né, o fariseu, chegou para Jesus e perguntou, o que eu preciso para entrar no reino dos céus? E aí Jesus perguntou a ele, o que está escrito na lei? Porque eu era um doutor da lei. Aí ele falou, amarás a teu Deus acima de tudo e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele falou, você falou corretamente, é isso mesmo. E aí o fariseu, querendo mostrar que sabia, eu queria até afrontar Jesus, perguntou, quem que é o meu próximo? E aí o que Jesus fez? Contou a parábola do bom samaritano, que é atemporal, que serve para a gente até hoje, e que todo mundo conhece, a parábola do bom samaritano, e que, no fim, o doutor da lei teve que responder, quando Jesus perguntou, que o próximo ali, mais próximo daquele que foi assaltado e largado à beira da estrada, era o samaritano, que foi o único que o ajudou. Mesmo o fariseu sabendo que os samaritanos, eles tinham repugnância pelos samaritanos. Porque os samaritanos, o judeu, ele era uma caça fechada, né? Eles são até hoje. Eles só se envolvem com eles mesmos, casam entre eles. E o samaritano não, eles se envolviam com os gentios, tinham uma outra maneira de viver. Eram hebreus que viviam dessa maneira, que eles já não consideravam mais hebreus. Era aquela briga, então, em relação ao samaritano. E eles tiveram que realmente, né, aceitar e dizer que era
o samaritano, ele teve que aceitar que era o samaritano, que era o próximo, mais próximo, né? E quando a gente fala, então, de bem-aventurados mansos, de mansuetude, a primeira coisa que a gente tem que pensar, que a gente vem à nossa cabeça, é como que eu não vou revidar. Porque, assim, ser manso é não revidar, simplificando, né? Não revidar uma ofensa, não revidar uma agressão, verbal ou física. Ah, então eu vou me deixar, vou deixar alguém me ofender, eu vou deixar alguém me destruir, não vou fazer nada, não. Aí nós vamos falar de resignação, de obediência, como fazer isso. Mas simplesmente a primeira coisa que a gente tem que pensar, que eu achei interessante também isso, falando em orientais, quem conhece um pouco de artes marciais, a primeira coisa, muito das artes marciais, é a maneira de você fugir da agressão. É você não, a pessoa vai te agredir e você tem bastante táticas de você se esquivar da agressão. É o principal, é o ponto principal das lutas marciais, das lutas orientais, né? Então aí já é uma coisa para a gente pensar. Por quê, né, eles aprendem a fazer isso? Porque realmente a melhor coisa para a gente não entrar em sintonia com a agressão é a gente aprender a se esquivar daquele agressor. É aprender a não levar aquela situação, muitas vezes, para o pessoal. Porque, de repente, aquilo que está vendo, por exemplo, uma discussão, é uma guerra de ideias. Aquela pessoa ela está querendo impor, vamos falar numa agressão verbal, ela está querendo impor a ideia dela. Eu sou contra aquela ideia. Eu vou discutir, falar contra aquela ideia. Então, se eu for pensar bem, de repente, nem é porque eu não gosto daquela pessoa. Não é isso. É porque, de repente, eu vou ficar com raiva dela porque a ideia dela não é a mesma ideia que a minha. E se eu me esquivar, se eu deixar ela falar, se eu vou deixar ela falar o que ela acha, e depois eu vou falar, você já falou o que você achava, agora eu posso falar o que eu penso dessa situação? Com calma. Na maioria das vezes, a pessoa às vezes vai cair em si e vai perceber, né? Mas não é isso que a gente faz. Na maioria das vezes, a gente reage. A gente sabe agir reagindo, né? Sendo que o ideal é a gente ser não reativo, é ser proativo. É diferente. Ser proativo é você fazer o que tem que ser feito, mas pensado. É analisado, estudado, trabalhado. E para eu fazer isso, nas minhas reações, nas minhas atitudes, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que me policiar. Eu tenho que perceber as minhas atitudes, né? E na maioria das vezes a gente é reativo, a gente reage. Tem uma historinha interessante sobre mansuetude também do Gandhi, que eu trouxe esses dois exemplos porque o Gandhi foi um símbolo da paz, da mansuetude, que diz essa história que é dele. Há controvérsias que dizem que não é, mas a gente vai ler, afirmo que é quando ele estudava numa universidade em Londres, que o Gandhi estudou em Londres, né? E ele tinha um professor com o sobrenome de Peters, e esse Peters tinha uma aversão pessoal ao Gandhi. O Gandhi não tinha feito nada para ele, mas ele não gostava, porque ele era indiano, né? E ele, inglês, a Inglaterra, a Índia era colônia da Inglaterra naquela época, e o professor, com certeza, como todos os ingleses são orgulhosos, não todos, né? A gente pode generalizar, eram, né? A maioria, talvez não aceitasse o Gandhi lá como aluno, né? E aí ele fazia de tudo para agredi-lo verbalmente, né? E certa vez, um dia, esse professor estava almoçando na sala de jantar da universidade e o Gandhi veio com a sua bandeja e sentou-se ao lado do professor Peterson. O professor olhou para ele e disse: Senhor Gandhi,
Você não entende. Um porco e um pássaro não se sentam juntos para comer. O Gandhi olhou para ele e respondeu: fique tranquilo, professor. Eu vou voando. E mudou-se para outra mesa. O professor ficou irritadíssimo, né? Mas o Gandhi não fez aquilo para retrucar. Ele simplesmente não se considerava um porco, no termo pejorativo que o professor falou. Considerava-se um pássaro. Se o professor se considerava um porco, aí o problema é dele, né? Mr. Peter ficou cheio de raiva e decidiu vingar-se no teste seguinte. Mas o aluno respondeu de forma brilhante a cada pergunta, o Gandhi. Então o professor fez mais uma pergunta. Mr. Gandhi, você está andando numa rua e encontra um saco. Dentro dele está a sabedoria e uma grande quantidade de dinheiro. Qual dos dois você tira? Gandhi responde sem hesitar. É claro, professor, que eu tiro o dinheiro. O professor Peter, sorrindo, diz: eu, ao contrário, tinha agarrado a sabedoria. Você não acha? Aí o Gandhi respondeu: cada um tira o que não tem. O professor Peter fica histérico e escreve no papel da pergunta: idiota. E o jovem Gandhi recebe a folha, olha, lê atentamente e depois de alguns minutos dirige-se ao professor e diz: Mr. Peters, reparo que assinou a minha folha, mas não colocou a nota. Porque ele tinha escrito idiota, ele não colocou a nota, ele escreveu idiota, né? E aí o Gandhi falou: olha, você assinou a minha folha, mas você não colocou a minha nota. Quer dizer, o idiota era o professor, né? Então, muitas vezes, as nossas atitudes em relação ao nosso agressor têm que ser de mansuetude para evitar o nosso sofrimento, a nossa dor maior, né? E por isso que quando o Kardec montou o Evangelho segundo o Espiritismo, é interessante a gente pensar que, no início, o que foi feito? Foi colocado, os primeiros capítulos, se vocês observarem, fundamentação da doutrina, né? Os 6 primeiros capítulos. Então, Kardec vai falar do Cristo Consolador, daquele que vai trazer o consolo para todos nós, do Espiritismo, falando sobre reencarnação, pluralidade dos mundos. Aí ele chega na bem-aventurança, aí isso que é interessante, que ele coloca primeiro, que eu sempre questionei, o bem-aventurados aflitos. E depois ele coloca um Cristo para consolar, no outro capítulo, Cristo Consolador. Então ele não teve uma preocupação, a espiritualidade não teve uma preocupação de seguir do jeito que Jesus falou, também porque dizem que Jesus falou esse Sermão do Monte várias vezes, de variadas maneiras. As mesmas coisas em ordens, às vezes, diferentes, né? Mas o Kardec coloca isso porque ele fala: olha, vocês estão aprendendo tudo isso, relembrando tudo isso que eu falei para vocês, né, através da doutrina. A gente vai sofrer para quebrar com atavismos, com dificuldades, a gente vai sofrer com a lei da ação e reação, com as nossas atitudes, para a gente aprender a ter responsabilidade. Mas fique calmo, nós temos o Consolador, que é Jesus. É o Cristo Consolador, né? E aí depois que ele nos consola através do 5º capítulo do Cristo Consolador, a partir dos outros capítulos, 7º, 8º e o 9º, do 6º capítulo é o Cristo Consolador, é interessante que ele vai falar: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os puros de coração, e aí que ele chega bem-aventurado nos mansos. Por quê? Quando Kardec e a espiritualidade explana sobre bem-aventurados pobres de espírito, ele quer mostrar para a gente, eles querem mostrar que a primeira coisa que a gente tem que estar, para ser pobre de espírito,
é desarmado intelectualmente. É não achar que para a gente viver realmente as bem-aventuranças e viver a nossa evolução espiritual. A gente não acreditar que a gente sabe tudo. Porque o pobre de espírito é esse, é aquele que está aberto a aprender, aberto a entender, que não acha que sabe tudo. Então a gente chama de desarmado intelectualmente. Quando ele fala bem-aventurados puros de coração, são os desarmados das emoções, no seu coração, né? Desarmado do seu sentimento, aberto a mudar a maneira de sentir, aberto à mudança da maneira de ser. E quando ele fala bem-aventurados mansos, aí é a nossa ação. É desarmar o quê? O nosso corpo físico, a nossa maneira de agir. Por isso a mansuetude. Por isso cultivar a doçura, a afabilidade, a paciência, que são ferramentas que são colocadas. Lázaro nos fala nas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A afabilidade, a doçura, a paciência, a moderação, né? Que são maneiras de nós cultivarmos esse desarmamento físico. Mas, quantas vezes nós achamos que somos doce, por exemplo, no nosso trabalho, no nosso ambiente aqui no centro. Mas quantas vezes a gente usa de palavras duras, de palavras enérgicas, com as pessoas que a gente tem mais intimidade, que são os nossos parentes, nossos familiares, que convivem conosco. Quantas vezes a gente dá resposta embrutecida, resposta que não precisaria ser dessa maneira. Depois a gente pode até se arrepender. Mas aquela energia da raiva, aquela energia da agressão que a gente usou naquela palavra, o primeiro agredido somos nós. Muitas vezes a gente fica com mal-estar, com dor de cabeça, com dor de estômago e não sabe de onde. Mas é a maneira como a gente fala, a maneira como a gente responde. Mas tem gente que não é nem só em família, né? Até no trabalho. Vive mal-humorado, vive respondendo mal, responde o mínimo possível. Né? Não consegue ser afável, não consegue ser amável. Por quê? Vamos começar a pensar. Por quê? A maioria das vezes a gente não é amável conosco mesmo. A gente exige muito da gente, a gente exige muito dos outros, porque exige muito da gente. Porque a gente quer perfeccionismo que não existe. Nós estamos cultivando aos poucos, nós estamos aprendendo aos poucos. Então, na maioria das vezes, a agressão verbal é uma agressão, primeiramente, a nós mesmos. Quando nós não fazemos também assim, por fora, né, a gente fala docemente, bem calmamente, mas por dentro está fervilhando, né? Está com uma raiva, uma vontade de dar um murro na cara, né? Uma vontade de falar umas poucas e boas. Né? E essa raiva a gente vai guardando dentro de nós. A gente fala assim, não, eu vou sublimar. Não, eu não sinto isso, né? Eu vou negando. Eu não sinto isso. E vai ficando dentro de mim, aquela raiva. Né? E aí eu vou tendo uma falsa persona, né? Uma falsa máscara de dócil, de afável, de manso. Né? Mas aquele sentimento, aquele instinto, eu não trabalhei, eu estou só reprimindo. Eu estou só segurando dentro de mim. Né? E aí, de repente, o que acontece? Alguém vem e quebra o meu retrovisor. Ou alguém vem e me dá uma cortada no trânsito. Nossa, que raiva, né? Aí começo a xingar, falar um monte de coisa, brigar, falar, barbeiro, não sabe dirigir e tudo mais. E eu estou dando rompante à cólera. Não é aquela cólera de quebrar tudo, mas é a cólera. É uma energia desequilibrada daquela energia que eu tenho dentro de mim, né, da raiva, da violência, que a gente traz, é instintivo, a gente traz do mundo animal. Porque naquela época a gente tinha que se defender das agressões, senão a gente era morto. Era luta e fuga. Ou você fugia ou você lutava. Hoje a gente pode fazer diferente, porque a gente tem o quê? A gente tem intelecto, a gente tem a razão. E acima de tudo, a gente tem
os ensinamentos, as leis de Deus através de Jesus, que são as luzes que vieram trazer luz à nossa razão, à nossa maneira de ser, à nossa maneira de mudar, de agir. Então, como que eu vou fazer no meu dia a dia? Por exemplo, começar com as palavras que a gente está falando, né? Tentar ser mais amável, mas também me veio uma coisa que eu estava pensando quando estava preparando. Às vezes a gente fala sem querer coisas agressivas, como matei 2 coelhos com uma cajadada só. Aí fala, mas também você está exagerando. Mas é agressão. Você está falando que matou. Né? O cérebro da gente, é interessante isso também, que o cérebro da gente ele não sabe muito a diferença não de você estar matando e de você estar falando que vontade de matar. Ele vai acreditar que você está matando. A energia é quase a mesma. É bem parecida. Ele não sabe diferenciar. Né? Ou às vezes a gente fala assim, se a pessoa está indo super bem, né, na internet, os jovens usam, está bombando. Né? Fulano está bombando. Quer dizer, você está usando palavra agressiva. No nosso dia a dia a gente faz isso muitas vezes. Ou às vezes a gente fala assim, eu não deixo coisa para trás não. Se eu tiver que falar, eu falo. Eu quebro o barraco mesmo. Eu falava muito isso, eu falo de vez em quando. Depois eu falo, nossa, que besteira, né? Barraco, quebrar o barraco, quer dizer, quebrar tudo. É uma maneira de você se encolarizar. Né? Porque quando fala na cólera, que vocês leem aqui, aí fala que é uma atitude intempestiva, que a pessoa fica transtornada, que ela quebra tudo, ou que ela fala coisas que ela não devia. E a gente faz isso, às vezes, a todo momento na nossa cabeça. Também. Quantas vezes a gente faz essa briga toda na nossa mente? Com a nossa ansiedade, com a nossa vontade que as coisas aconteçam. Às vezes eu nem falo, eu só fico no mental. Tem uma história interessante que eu agora me lembrei, que alguém falou para o Chico uma vez, que as obras de Kardec estavam ultrapassadas. Ele falou, mas por que está ultrapassada? Porque lá está, no Evangelho segundo o Espiritismo, está falando de duelo. E não existe mais duelo, né? Não existe mais ninguém que fica um de costa para o outro, depois volta e mata o outro. Não tem mais duelo, né? Aí o Chico ficou quietinho, né? Intuído lá mentalmente, provavelmente pelo Emmanuel, né? Ele falou, meu irmão, duelo dessa maneira que você está falando, não. Mas quanta gente vive diariamente, a todo momento, num duelo mental. Então, como a gente vive num duelo mental a todo momento? Né? Por isso esses desequilíbrios psiquiátricos, por isso os nossos desequilíbrios físicos, né? A gente sabe que, por exemplo, essa raiva incontida, essa cólera incontida, muitas vezes a pessoa, na hora, faz um AVC, faz um infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular cerebral, um ataque de raiva, de nervoso, de estresse. Né? A gente eu sou dermatologista, a gente vê vários problemas de pele, psoríase, vitiligo, alopecia areata, que cai todo o cabelo, tudo por causa dessa raiva. Né? E quando a gente contém essa raiva, a gente não quer mostrar, mas a gente não está trabalhando, a gente não agride o outro, não fala, mas a gente está lá engolindo e está deixando aquela raiva crescer dentro de nós. O que vai acontecer? De alguma maneira, essa raiva, que é uma energia destrutiva, ela vai ter que agredir alguma coisa, e aí vai agredir a gente. Então tem um monte de doença autoimune. Doença autoimune é o sistema imunológico fabricando anticorpos contra nós mesmos e nos agredindo, causando doenças. Tireoidites, osteoartrites, né, os lúpus, um monte de doença. Porque somos nós que não cultivamos a afabilidade conosco mesmo, a doçura, a mansuetude, a paciência, principalmente a paciência. Né? Pelo contrário, nós duelamos conosco mesmo, com o nosso corpo, com a nossa mente, com aquilo que a gente quer a todo momento, eu quero, não quero, eu faço, não faço, está certo, não está. Né? Quando Jesus pregou o quê? Paciência, calma, vamos de uma coisinha de cada vez. Você não é capaz de fazer isso agora? Mais para frente você vai ser capaz. Mas faz o que você pode naquele momento. Você não pode revidar, falar o que aquela pessoa que você tem vontade de falar. Se esquiva, espera um pouco, dá um tempo, deixa a sua raiva passar e a raiva dela passar, que no momento certo você vai poder falar, vocês vão poder se entender. Né?
quebrou, bateram no teu carro, te fecharam. Né? Tudo tem um jeito, tem seguro, se não tem seguro, dá um jeito, compra uma peça no paralelo. Né? E também porque tudo tem um porquê, né? Por que bateram no meu carro? Isso é uma outra coisa para a gente pensar. Aconteceu comigo esses dias e eu pensei, foi tudo junto com o preparo aqui do Evangelho. Acho que bateram no meu carro para isso também, para pensar nisso. Né? Eu já falei isso aqui uma vez e é bem assim mesmo. Quer dizer, por que a violência ali aconteceu com você naquele momento? Por que bateram no meu carro? Tinha um monte de carro para bater. Porque energeticamente, com certeza, eu atraí aquilo. Porque eu tenho dentro de mim a violência, a agressão, que tinha que ser trabalhada. Que eu tinha que aceitar e, nas minhas atitudes do dia a dia, ficar alerta e fazer a mudança. Então, se aconteceu uma situação, vamos pensar por que aquilo aconteceu, não só para o lado ruim. Eu sou vítima, eu sou azarado, só acontece comigo, não. A gente tem que acreditar que tem um propósito. Tudo tem um porquê. A vida da gente tem um propósito, as situações têm um propósito, as dificuldades têm um propósito. Não é o propósito de castigar, de maltratar a gente, não. É o propósito de despertar as nossas consciências. É o propósito da gente acordar as nossas virtudes. É o propósito da gente trabalhar os nossos vícios. Porque a diferença do vício e de virtude é assim. O vício são coisas que a gente faz, que a gente pensa, que nos faz mal, que faz mal àqueles que nos cercam. E a virtude são coisas que a gente faz, que a gente pensa, que nos faz bem e faz bem àqueles que nos cercam. É simples. É só a gente pensar assim. É só a gente meditar sobre isso. Será que aquilo vai ser bom para mim e vai ser bom para quem está... Né? A minha atitude, a maneira de agir, a maneira de pensar que eu estou agindo, vai ser bom para mim, vai ser bom para aqueles que estão ao meu lado? Será que vai resolver alguma coisa? Será que vai trazer de volta alguma coisa? Vai restituir alguma coisa se eu fui roubado de repente? Será que se eu fui roubado, qual o motivo? Porque eu roubei? Não. Na outra vida? Não. É porque energeticamente eu estou criando um ambiente propício em mim para perdas. E por quê? Por que eu estou criando esse ambiente? O que as minhas atitudes, minha maneira de pensar, minha maneira de agir está gerando esse tipo de energia? É esse tipo de reflexão que a gente tem que fazer. Pensar, então, não é só raciocinar, porque aqui fala, os mansos, a gente vai, vamos falar assim, acalmar o nosso coração, vai preparar o nosso corpo para fazer diferente, né? A nossa mente mais aberta, o nosso coração mais aberto. Só que aí depois, no outro capítulo, no 10º capítulo, a gente vai ver lá, bem-aventurado quem? Os misericordiosos, que é o outro instrumento, que a gente tem misericórdia, miséria, né, com amor, córdia, coração, compaixão, né, com o nosso próximo, conosco mesmo e com aqueles que nos cercam. E para a gente ter misericórdia, a gente tem que agir, tem que fazer, é a ação. Com os 3 instrumentos, né, com a mente desarmada, com o coração desarmado, com o corpo desarmado, agir em prol do outro e de mim mesmo. Então é a ação, através da compaixão, da doação sem querer nada em troca. Da doação para se sentir feliz, em paz consigo mesmo. Aí a gente vai começar a vislumbrar a verdadeira paz. Aí a gente vai ser o pacificador, né? Que Jesus coloca, bem-aventurados pacíficos. Aí eu vou estar pacificando a mim mesma, pacificando a quem está à minha volta. Eu vou ser um agente pacificador, através das minhas ações, da benevolência principalmente. Entendendo as dificuldades do outro, entendendo que eu também já podia estar, há algum tempo atrás, agindo daquela maneira, no lugar daquela pessoa, colocando-se no lugar do outro. Então, não ser só benevolente conosco mesmo, principalmente benevolente com o nosso próximo. Então, benevolência é uma palavra que a gente tem que usar muito também. Mansuetude, paciência, benevolência, quando a gente for entrar na ação no nosso dia a dia. Né? E que nós possamos, nessa noite, sair com a certeza que nós somos capazes,
que nós estamos aqui, então nós estamos predispostos a ficar sentado aqui, ouvindo o que o outro tem a dizer, o outro tem a falar, porque nós estamos dispostos a chegar diferente, a ver diferente, a fazer diferente. Todos que estão aqui. E muitos também do nosso lar que não estiveram aqui, mas a gente sente isso. Então, que através de nós, que nós possamos, através daquilo que a gente ouve, que a gente aprende aqui, que a gente estuda um pouquinho, tenta compreender, colocar isso no dia a dia, na nossa vida. Né? Não levar só, porque a gente só aprende vivendo, compartilhando, né, com o outro. Por isso que a gente está aqui, por isso que a gente tem um corpo físico. A gente precisa compartilhar, a gente precisa viver com o outro, com o nosso próximo. Né? A gente não aprende sozinho. A gente aprende coabitando, vivendo, corresponsabilizando. E que nós possamos ter na nossa vida ações proativas, ações que vão construir, ações que foram pensadas e sentidas e faladas da mesma maneira, harmonicamente, que era o que Jesus fazia. Jesus era o verbo por isso, porque o que ele pensava, o que ele falava e o que ele fazia era a mesma coisa. Aí a gente vai sentir a harmonia e a paz, vai acabar o duelo dentro de nós, vai acabar a guerra dentro de nós e nós vamos sentir a mansuetude, vamos sentir que nós somos capazes de ser mansos. Né? Que a paz de Jesus, então, nos ilumine, nos envolva e que nós possamos sempre unidos levarmos a todos os lugares que nós formos a palavra de Jesus. Obrigada.